Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Deus Pai Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. O Espírito Santo, aquele que nos ensina do Filho, né? Porque Deus governa nos últimos tempos através do Filho. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Compartilhar com os amados uma palavra. Ontem Jesus nos falou que Ele nos concede capacidades para planejar, mas aquele que planeja segundo um coração enganoso, uma alma teimosa, né, ele não planeja de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas, né, que é ter o temor de Deus, e o conhecimento disso é desviar do mal. E aquele que não está de acordo com esse propósito, que não guarda os seus mandamentos, ele está planejando, né, não de acordo conforme a palavra de Deus. Em Eclesiastes 8:11 diz: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal, né? É um erro, né? Muitas vezes aqueles que não guardam a palavra do Senhor, porque Deus ele agrada na obediência muito mais que no sacrifício, e como não vão recebendo punição, continuam, né? Vão no entendimento dos seus próprios olhos. E a Bíblia diz que Deus, como não estão ouvindo a Deus, Deus deixa com que as maquinações de suas mentes, né, palavras mentirosas, vãs, que se colocado na balança não tem peso algum. Em Jeremias 17:9 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O único, né, que é capaz de compreendê-lo é o mesmo Espírito que nos ensina de Deus, e o Espírito que também sonda mentes e corações. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor diante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E ele desviou, né, ali através do soldado Urias de Batseba, né, a concupiscência dos olhos, né, ele adultera, ele planeja ali um homicídio. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 15, diz assim: escreveu Davi em sua missiva é uma pequena carta, né, direcionada, coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se, deixando só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta, né? Nota-se aquele que tinha um coração inclinado, guardando os mandamentos, temendo a Deus, né? Que o temor de Deus e o conhecimento é fazer o bem. Veja como Davi, né, que andou segundo o coração de Deus todos os dias da vida, teve um dia que ele não vigiou, né, que ele comete, né, essa atrocidade. Veja, né, coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se, deixando-o só, a fim que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Davi tinha muitas habilidades, né? Era um adorador de Deus, tocava harpa, escreveu vários salmos, né? Era alguém que tinha intimidade com o Espírito de Deus, que andava na luz, né? Mas ele não vigiou e desviou, né? Cometeu algo grave. E na sua mente, né, ele continuava como se estivesse diante de Deus normalmente, né? Natã o exorta através de uma parábola e ele não percebe nada, ele dá condenação àquele que Natã apresenta através da parábola.
Natan tem que abrir, expor o jogo. Davi, esse alguém é tu, né? E ele faz a confissão no Salmo 51. O Salmo 50, no versículo 21, o Salmo 50 diz que Deus governa o mundo e ele tem obediência e prazer, muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. E Deus, ele não fica de braços cruzados, fica vendo as situações, os crimes, tudo que acontece aqui debaixo do sol, né? Embora o homem se julgue tarde para esses julgamentos e punições que enchem seu coração para fazer o mal, Deus, ele cumpre a sua palavra, né? Ele não é homem para que minta, né? O homem pode perder a sua fidelidade, mas Deus continua sendo fiel. Diz assim nesse Salmo 50, versículo 21, ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Davi, né, ele sofreu as consequências, né, aquela criança que ele teve ali naquela relação extraconjugal ali, da esposa de Urias, ela não veio a nascer, né, depois ele teve Salomão, houve consequências em sua vida. Por quê? Davi, ele já não era um pecador, Davi era alguém que tinha a presença do Espírito de Deus. Quando ele descreve o arrependimento no Salmo 51, ele sabia que Saul, o que era um homem atormentado sem o Espírito de Deus, assim como Saul. E ele diz, Senhor, pequei, fiz mal que é diante dos seus olhos, né? Não retires de mim o teu Espírito, né? Me purifica como um isopo, né? Um espírito reto, inabalável. Porque o que Jesus está nos dizendo, uma coisa é um ímpio, né? Aquele que ainda não tem o temor de Deus, né? Que ainda não guarda os seus mandamentos. Mas outra coisa é a iniquidade, né? Alguém que conhece, que prega a palavra de Deus, né? E quando está na luz e começa-se, o adversário vem com as seduções e os espinhos e arranca a palavra, né? A pessoa se torna, isso se chama vitupério, né? Um traje, um insulto àquele sacrifício, um único sacrifício feito ali na cruz, né? Como se cai e não conserta, cai e conserta, cai e conserta, é algo para Deus que se torna abominável, né? É como se estivesse querendo crucificar a Cristo novamente. Ele morreu ali na cruz para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mas tem muitos que, né, o rejeitam, né? Assim como aqueles judeus, vários alcançaram, creram nele, e ele disse, se vós permaneceres em mim e eu em vós, né, sereis meus discípulos, como ele nos disse ontem. Mas muitos deles não creram, né? E o adversário, quando arranca esta palavra, nós temos o caso de Judas, né, o filho da perdição. Jesus diz, dentre vós eu escolhi 12, um porém é o diabo, porque permitiu que o adversário, através das diversas habilidades que ele tem para enganar o homem, permitiu que a sua palavra arrancasse, né? Ele estava ali com Jesus, mas Jesus não estava nele, né? Então, amados, em mais um dia, né, que Jesus está nos dizendo, para que a gente
continue perseverando na fé, né? Negando-se a si mesmo, seguindo a Jesus, humilhando diante de Deus, né? Porque quando a pessoa continua nesses crimes, né, ela não recebe os devidos julgamento e punição, nunca é tardio, né? Deus ele sempre cumpre a sua palavra, que a gente encha o nosso coração, se encha de disposição para fazer o bem, né? Porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Que a gente continue semeando justiça, que a gente continue com o coração disposto a fazer o bem, né? A fazer a vontade de Deus, né? Porque nós temos que andar em sinceridade, com retidão, desviando do mal, né? Porque Deus é aquele que tudo contempla. Amém, amados? E em mais um dia é nesta fé, crendo em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, e seguindo em obediência para quando nós ouvimos a sua voz através do Espírito Santo, nós andamos em obediência, praticamos a vontade do Pai, né? E quando nós o obedecemos, somos seus amigos. E em mais um dia nesta fé, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.